Olá, queridos amigos, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Aqui quem vos fala é o pastor Cláudio Gomes, através desse canal que temos aí no YouTube, onde através da playlist Pastor Cláudio Gomes Reflexões, temos aí a oportunidade semanalmente ou até um pouco antes disponibilizar para a grande e seleta classe, de alunos e professores que participam da Escola Bíblica Dominical nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus, Ministério do Belém, mas que está aberta e disponível para a participação de forma gratuita, entrada franca, a todos a partir das 9 horas da manhã, nas igrejas Assembleia de Deus do Belém. Todos os domingos a Escola Dominical tem sido um veículo de bênção para o desenvolvimento do povo de Deus, de cada cristão, no aperfeiçoamento da sua fé, pois cremos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, razão pela qual nós estamos aqui, para dar a nossa singela contribuição, trazendo um incentivo para cada um de vocês que estão aí acessando, recebendo essa mensagem, para que você, se não é participante, possa participar. Nós estaremos agora, domingo próximo, dando prosseguimento aí, agora já na segunda lição, que o quarto trimestre de 2023 está tratando na classe dos adultos sobre o tema de missões. Para você aí, tem aí a capinha da nossa revista, mostrando aí até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos, até a volta do Senhor Jesus. Temos aí disponibilizado para você que o tema desta segunda lição, após já termos passado pela primeira, quando tratou sobre a grande comissão, tendo um enfoque etnocêntrico, vamos estar agora estudando a segunda lição, ainda dentro do contexto missionário, partindo agora para o tema missões transculturais. Vamos dentro desse conceito que já foi falado também na lição de número 1, a qual, se você não assistiu, você pode voltar lá, e será de grande bênção para a sua vida, um entendimento através desse estudo sistemático que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus tem realizado e trazido para nós. Queremos aproveitar a oportunidade e agradecer a Deus pela toda a equipe que tem trabalhado nesses projetos, não só para a classe dos adultos, mas em todas as faixas etárias. Há uma classe específica ali, infantil, também adolescentes, jovens, enfim, para os que estão iniciando na fé, uma revista, um material de apoio. Louvamos a Deus pela pessoa do pastor Wagner Gabi, que é pastor presidente ali na Assembleia de Deus em Curitiba, que tem realizado comentário, nesse trimestre. Na pessoa dele, quero agradecer a toda a equipe. Que Deus seja louvado na vida de cada um de vocês e que a bênção do Senhor continue amparando a cada um de vós. Louvamos a Deus também por você, pela sua vida, que tem estado conosco aqui através deste canal. Peço a Deus que você continue sempre assíduo aqui. Peço que, no nome do Senhor Jesus, também você continue mantendo aí a sua interação. O seu like aí é muito importante para que o sistema continue apresentando esse vídeo àqueles que talvez nunca tiveram acesso a essa plataforma nossa aqui, a essa playlist. Quando você curte, quando você interage, você faz os seus comentários, isto o sistema entende que ele traz uma relevância importante para a sociedade, e você pode também, através desse gesto, estar fazendo missões, ou seja, contribuindo para que a palavra do Senhor venha a ser semeada, como diz o apóstolo Paulo, não em terrenos, que outrora já fora semeado, mas em novos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, deixa o seu like agora, em nome do Senhor Jesus, e receba as bênçãos do Senhor divinas que Ele tem, tanto superiores como inferiores para mim e para a sua vida. Sem mais delongas, quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Nós faremos esta lição, esse comentário de uma forma diferente, estruturado na revista, trazendo a você aí
a contribuição nossa, com alguns comentários, mas lendo aqui também, já estudando em conjunto, os comentários do pastor Wagner Gabi, trazendo aí os pontos importantes de destaque e alguns comentários para a honra e glória do nome do Senhor. O texto bíblico que nós vamos estar estudando está baseado no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3, e também capítulo 17. Então você pode anotar aí, Gênesis 12, versículo 1 a 3, anota aí do lado no seu caderno de anotações, ou abra a sua Bíblia já e posicione aí a marcação. E depois no capítulo 17 desse mesmo livro da criação, do relato da criação, de todas as coisas, no capítulo 17. A história que nós vamos estar lendo, ela vai tratar da pessoa de Abraão, né? Começando no capítulo 12 com o nome ainda de Abrão, e finalizando no capítulo 17 já com o seu nome Abraão. E você vai ver Deus dentro desse projeto, até mesmo na mudança do nome de Abrão para Abraão, de pai das alturas para pai de multidões, de nações, já trazendo para nós uma conotação desta missão transcultural, né? Deste projeto em que o Senhor tem comissionado a todos nós, como grande comissão que já temos estudado na primeira lição desse trimestre, mas com esse enfoque hoje na lição número 2, para mostrar que essa missão transcultural, ela não tem origem dentro de uma ideologia humana, mas a sua origem, ela está na natureza de Deus, né? Promovendo aí na escolha desta família, da pessoa de Abraão e a sua família, sua esposa, uma promessa que você vai observar alcança-nos até os dias de hoje. E há muitas das famílias nas quais pela fé abraçaram a fé em Jesus Cristo. Texto áureo da nossa lição vai estar inserido dentro desta leitura, né? Dentro dessa leitura bíblica que vai ser realizada em classe também, que eu quero ler com você aqui, mas vai ser lida também em classe. Você vai destacar aí o versículo número 4 do capítulo 17 de Gênesis, onde o nosso texto áureo nos diz a seguinte expressão: Deus falando a Abraão: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás pai de uma multidão de nações. Né? Vamos partir para a leitura bíblica em classe, você vai ter uma ideia do contexto geral, onde esse texto áureo ele aparece, tá bom? Observando que dentro dessa proposta nossa, dentro desse tema, vamos aí entender essa origem na natureza de Deus, essa tal missão transcultural, né? Lembrando que quando nós estamos falando de essa palavra transcultural, já vamos ler aí, deixa marcado, Gênesis 12, mas quero trazer aqui de antemão já esse esclarecimento que essa palavra transcultural, ela traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou de uma civilização para apresentar o amor de Deus, né? Esse amor que São João capítulo 3, versículo 16, na palavra de Deus, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? O homem, por ele ter pecado, né, e a Bíblia vai nos ensinar também em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem errou o alvo. Você pode entender isso no relato da queda do homem, quando você estuda ali em Gênesis capítulo de número 3, mas ao mesmo tempo você vai observar ali já uma promessa de Deus para a restauração da vida do homem através do amor de Deus, em apresentando um substituto a morrer no lugar do homem que, em fé em Deus, arrepende-se dos seus pecados, né? E Deus ali, cumprindo em Jesus Cristo esse grande mistério da nossa redenção, através do sangue do seu Filho amado que foi derramado na cruz do Calvário, a todos que depositam esta confiança nele, tem, né, esta dádiva, esta bênção alcançada para a sua vida. E isso é importante, que isso implica a interação desse amor, não destinado a uma região, a um grupo étnico específico,
mas, como já falamos aqui, amou o mundo de tal maneira, a todos que nele crê. Então, essa interação aplica de amor de Deus para todos os povos étnicos da terra, né? Com todas as suas diferenças, todos os seus aspectos de vida pessoal. Deus, ele nos chama a esse amor, a essa verdade, e com gratidão, né, celebrarmos a ele o nosso louvor. E nesta reflexão dessa semana, lição de número 2, nós vamos continuar glorificando a Deus por ver aí esse exemplo na escolha desta família, para que, família de Abraão, né, que é o texto que nós já vamos ler, você vai entender, eu estou contextualizando para que quando na leitura nós já tenhamos aí um entendimento pleno daquilo que está sendo falado. Deus escolheu esta família para que, por meio dela, pudesse alcançar aí todas as famílias da terra, trazendo-nos aí essa evidência clara de que essa missão transcultural, ela, mais uma vez eu digo, não foi originária do coração do ser humano, mas teve origem na natureza de Deus, na qual ele transferiu ali para início nessa família de Abraão, e nós vamos ver aí o seu desenrolar a ponto de ter chegado até nós, certo? Então, esse processo, quando ele se dá através dessa família de Abraão, sua família, ele se desdobra ao longo da história, né? A família da nação de Israel, da qual descende de Abraão, porque depois Abraão gerou Isaac, de uma forma milagrosa, ele com 100 anos de idade, né? Quando seu filho nasce, nós vamos ver aí, depois Isaac gera Jacó, Isaac também orou incessantemente, mais de 20 anos, pois sua esposa também era estéril. Deus, de uma forma milagrosa, como agiu na vida do casal Abraão e Sara, né? Abraão e Sara, e depois Abraão e Sara, gerando Isaac. Deus também, de uma forma milagrosa, agiu na vida de Isaac, seu filho, né, com sua esposa, que gerara a Jacó, e depois teve o seu nome mudado para Israel, quando ele tem um encontro maravilhoso, né, e luta ali com o anjo no Val de Jaboque, e assim então, já agora retornando para a terra da promessa, né, de seus pais, que Deus havia feito, com já suas esposas e filhos, né, que se constituiu aí as 12 tribos de Israel, né, e nessa descendência temos aí da tribo de Judá, né, a promessa de nascer o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que no seu desenvolvimento, na sua missão, né, ele transpôs também aí, mostrando a sua missão transcultural, mostrando essa origem da natureza, essa origem da missão transcultural na natureza de vinhos. Ele pregou o Evangelho, né, a todos os povos também, né, levando a Samaria, a Judéia, né, trazendo-nos essa missão de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, mostrando quando ele traz essa ordem imperativa, que inclusive é o textuário da lição de número 1, que nós estudamos na semana passada, tá? Esse foi o textuário, que está em Marcos 16:15, e nesta ordem imperativa podemos ver aí esta missão transcultural também sendo manifestada agora no descendente de Abraão, né? Como diz o texto em Mateus capítulo 1, quando trata do livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, mostrando-se no desdobramento da história, a pessoa de Jesus sendo esse que deu continuidade e nos deu a sua igreja esta incumbência de prosseguir com esta tarefa, de fazer aquilo que nasceu, né, no coração de Deus, que tem a sua origem no coração de Deus, que é também realizar, como participante desta grande comissão, as missões transculturais, certo? Assim, nós contemplaremos, né, dentro desses comentários, o meio, passo a passo, como Deus realizou esse processo, conhecendo aí esse cara bem, né, como o caráter do amor de Deus tem como base toda a prática missionária na vida de todo cristão, porque se não tiver o amor de Deus, homem algum, ele tem a condição de fazer esta grande obra que o Senhor tem colocado para nós. Vamos então para a leitura
do texto está preparado? Gênesis 12, versículo 1 a 3, primeiro momento. Quero que você acompanhe aí comigo, para a honra e glória do nome do Senhor, orando a Deus para que desde já esta palavra ela penetre no teu coração, no nome do Senhor Jesus. Ela venha produzir também no meu coração, no teu coração, a transformação, a renovação do nosso entendimento, né? E naqueles que já passaram por essa experiência, possam agora usufruir e aprofundar-se cada dia mais, pois a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, como diz o texto em Hebreus, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. É a única que tem a condição, é habilitada para discernir as intenções que há no coração do homem. Razão pela qual Jesus, na sua oração sacerdotal, que sempre gosto de fazer, faço gosto de lembrar, porque me enche de alegria, e por isso que eu estou aqui, sempre que posso, pela misericórdia de Deus, me dedicando a estudar a sua palavra, pois Jesus Cristo, em São João 17:17, ele ora ao Pai dizendo: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, em estudando a palavra de Deus, não só aqui conosco, mas presencialmente, lembrando que esta aula de hoje vai ser presencialmente ministrada dia 8 de outubro de 2023, mas é aplicável a todos os instantes e momentos, até o momento em que Jesus vier buscar a sua igreja, pois, e a quem? Até os confins da terra, que é o tema da nossa revista nesse trimestre, nos ensinando, nos impulsionando, nos capacitando a pregar o Evangelho a todos os povos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Gênesis 12:1. Vou colocar para você na tela aí comigo para fazermos esta leitura para a honra e glória do nome do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, preste bem atenção nessa frase, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja aí uma promessa que finaliza esse versículo de número 3, da parte de Deus a esta família de Abrão, alcançando já a nós que estamos aqui meditando nesta lição. Agora vamos partir para a leitura do texto que está no capítulo 17 deste mesmo livro de Gênesis. Sendo, pois, Abraão, versículo 1, vamos ler até o 8. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhes: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Eu destaco aqui a idade de Abraão, 99 anos. Você pode aí até sublinhar. Mas destaca aí também que quem estava falando com ele, prometendo, a ele as bênçãos, pode sublinhar aí, é o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso que estava falando com ele, pedindo para que ele andasse na sua presença e fosse perfeito. Vamos ler o versículo 2. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Veja aí o superlativo. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás pai de uma multidão de nações. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você também, já no meio desta leitura, que eu e você possamos estar aí realmente prostrados também, tal qual Abrão, o nosso rosto diante de Deus, nos humilhando pela sua tão grandeza e soberania, e nós tão pequeninos. Mas ele continua, assim como falou Abraão, falando comigo e com você, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás pai de uma grande multidão de nações.
porque nós cremos naquilo que o versículo 3 do capítulo 12, né, nos alcança, em sermos nós benditas como famílias, né, da terra, nós sermos também participantes. Glória a Deus por isso, aleluia. Versículo 5 do capítulo 17. E não se chamará mais o teu nome Abrão, significa, entre parênteses, eu digo aqui para você, pai das alturas, mas Abraão será o seu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Eu quero abrir um outro parênteses aqui para dizer para você que Deus também ele tem reservado para mim e para você um novo nome, tá? Nós vamos lá de receber esse novo nome numa pedrinha branca, como relata o livro de Apocalipse, né? Alguns Deus trocou o nome dele enquanto aqui na terra, outros pode ter certeza, se seu nome não foi trocado aqui, seu nome vai ser trocado no dia que chegar na glória. Conheceremos verdadeiramente o nosso novo nome. Glória a Deus por isso. Continuando a leitura, versículo 6 do capítulo 17. E te farei frutificar. Está falando para Abraão. Farei-te multiplicar, frutificar, né? Ou seja, a sua semente não ia só multiplicar, mas ia frutificar grandissimamente. E de ti farei nações, né? E nós sabemos que nações, né, elas hoje constituem aí uma organização da sociedade, em grupos organizadas de forma politicamente em todo ao redor do globo terrestre. Temos aí esta promessa já cumprida na minha e na sua vida, onde temos aí vários irmãos e irmãs em todos os lugares. E ainda finaliza esse texto, reis sairão de ti. Ou seja, haveria também nesse meio desse povo, pessoas, né, que haveriam estar aí em destaque na organização, ou seja, no gerenciamento dessas nações da qual Deus prometeu a um homem e a uma mulher que outrora eram incapacitados de ter filhos, e que já avançado em idade não poderiam, na lógica humana, obter essa dádiva. Mas Deus, que é aquele que traz a última palavra, né, ele cumpriu, fez a promessa e cumpriu na vida desta família, na qual no seu desdobramento alcançou e alcança a mim e a você, através da sua descendência, na qual veio Jesus Cristo, nascido de mulher, mas ali pela semente do Espírito Santo, na qual nós temos aí a alegria de poder hoje usufruir, pois ele veio com uma missão de morrer na cruz, ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por todos. Um Deus que não faz distinção de raça, de cor, de língua, mas de uma maneira maravilhosa está ali hoje, ao lado de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, trazendo-nos essa certeza de que nós, quando nos arrependemos de nossos pecados, nos voltamos a Ele, Ele é poderoso para nos perdoar, e que pelo seu sangue, né, Ele lavou-nos dos nossos pecados, como está registrado lá em Apocalipse capítulo 1, né? Deus lavou-nos dos nossos pecados, e glorificamos a Deus por isso. Assim então, ele diz agora no versículo de número 7, versículo 7 do capítulo 17 de Gênesis: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações. Talvez você não entenda ou não compreenda o impacto dessa palavra agora, mas eu peço que você atente mais uma vez na leitura que eu vou dizer, e entenda que você é parte dessa semente que se desdobrou depois de Abraão em suas gerações. Ele fala, Deus falando, estabelecerei o meu concerto entre mim e a tua semente, depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser por Deus, a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Nós temos sido abençoados pela vida de Abraão e a sua descendência, né? Usufruímos dessa
através dessa bênção, através... Ah, pastor, mas eu não sou descendente legítimo de sangue do povo de Israel. Mas se você abençoa, como diz o versículo 3 de Gênesis 12, abençoa este povo, você também vai ser abençoado. Se você amaldiçoa esse povo, você vai ser amaldiçoado. Mas aqui diz que benditas serão todas as famílias da terra na pessoa de Abraão. O segredo de nós participarmos dessa promessa é nós abençoarmos o povo de Israel, orarmos pelo povo de Israel, no sentido físico. E nós também, como participantes desta grande oportunidade que Deus nos abriu em Cristo Jesus, quando Ele rompe ali a parede, o véu do templo. E a Bíblia vai nos dizer no Novo Testamento que Ele, dos dois povos, Ele fez um povo só, para que juntos possamos usufruir dessa mesma dádiva em cumprimento a essa promessa que Deus fez a Abraão. Então, o Senhor tem estabelecido conosco um concerto, que nós possamos manter esse concerto de pé. Nós vamos ver durante o desenvolvimento da lição, como isso desenrolou durante a história, e dentro no primeiro chamado a este povo específico, hereditário ali, direto da pessoa de Abraão, como ele se comportou dentro desta missão transcultural, na qual primeiramente teve a sua origem na natureza de Deus, e que na pessoa de Abraão escolheu para que ele, em obediência, cumprisse a sua palavra e executasse, fosse aí um povo que representasse esta grande obra de Deus a todos os povos. Versículo 8, para finalizar essa leitura, a gente se sente estimulado a comentar, a trazer, porque realmente nos traz uma alegria no nosso coração, e isso é importante que você também transmita isso com alegria àqueles que estarão, você na qualidade de professor, te ouvindo em sala de aula, mas também você como aluno possa estar desde já glorificando a Deus e sentindo esta alegria dessa gloriosa salvação em que Deus tem proporcionado para mim e para você. Porque quando há esta alegria no coração, quando nós sentimos esta alegria renovada da salvação em nosso coração, diz o salmista Davi que num momento de pecado, ele busca misericórdia ao Senhor para que ele tivesse retomada esta alegria da salvação. Lá no Salmo 51, Davi diz, para que, entendo esta alegria, ele pudesse comunicar aos transgressores a palavra do Senhor, e eles, com certeza, como diz o Salmo, e eles a ti, Senhor, se converterão. Por isso ele pediu a Deus, e é o nosso pedido sempre, também, quando nós que somos falhos, pecadores, que por vezes não querendo, mas erramos, temos aí um advogado, temos aí um Deus maravilhoso, Jesus Cristo, que intercede por nós quando chegamos a Ele arrependido e deixamos o pecado e Ele nos perdoa, crendo que esta culpa foi paga por Ele ali na cruz do Calvário, por mim e por você, e assim então nós usufruímos desta paz novamente, mas não sem antes pedirmos a Ele para que Ele crie em nós um coração puro. Isso, para pedir, você tem que reconhecer que você está com o coração impuro, não sem antes pedir para Ele que nos guie por um caminho reto, crie um coração puro e renova em mim, Senhor, um espírito reto. Mas para que você possa pedir que Ele renove em você um espírito reto, é necessário reconhecer que você não está vivendo muitas vezes em retidão, segundo os princípios da sua palavra. Mas em pedindo, entende-se que você reconhece a necessidade de ter um coração puro, de ter um espírito reto, e de forma alguma, se você assim agir, você vai ser lançado da sua presença, da presença de Deus. Mas em criando um coração puro, seja também o seu pedido, crie em mim um coração puro, ou seja, quando você pede isso, primeiro você tem que reconhecer que você não está com o coração totalmente purificado. Mas quando você assim expressa, Deus vê o sentido real desse sentimento de coração quebrantado, e um coração quebrantado Deus não despreza. Ele vai trazer renovada a alegria da salvação, e assim eu e você, e assim chegarmos continuamente diante de Deus, Ele vai fazer cumprir o desejo do nosso coração, que é comunicar a sua palavra, o caminho dele aos transgressores, comunicar o próprio Jesus aos transgressores da lei de Deus, e eles converterão, ou seja, se renderão aos pés do Senhor Jesus, deixarão o pecado e abraçarão pela fé, tendo esse entendimento pleno, adequado, correto,
né, dessa boa nova que o Evangelho de Jesus Cristo traz a todos os nossos corações. Finalizando a promessa, no versículo, dando continuidade a essa promessa, né, o versículo 8 do capítulo 17, onde finaliza a nossa leitura bíblica em classe, ele promete, Deus, a Abraão: te darei a ti e a tua semente depois de ti as terras das suas peregrinações, toda a terra de Canaã por perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Deus, no seu amor, tem nos aberto essa oportunidade nesta lição, e já podemos sentir a presença dele, aleluia, pois temos aí a origem da natureza de Deus, a sua origem na natureza de Deus, a missão transcultural, né? Nós vamos explicar aí essa natureza missionária como o primeiro objetivo da lição, desenvolvida no primeiro tópico, que traz aí para nós 3 subitens, aonde temos a natureza missionária de Deus, no chamado de Abraão, né? Temos aí, no segundo item desse primeiro tópico, que fala sobre a natureza missionária de Deus, o título, a missão como atividade de Deus no mundo. E no terceiro item desse primeiro tópico, o nosso modelo missionário, tá? Vamos ver, em síntese, né? Podemos já adiantar que Deus é o nosso modelo missionário da igreja, que pode ser observado a partir da eleição, né, da chamada de uma família, para que através dela pudesse alcançar aí todas as famílias da terra. Já temos comentado, já temos lido, já temos tido então uma base, né, de que isso ocorreu fruto do grande amor de Deus que ele tem revelado aí, né? Isso é um fato em toda a Bíblia Sagrada, vendo aí esse amor divino, a qualidade dinâmica e estimulante aí pela qual Deus ele deixa a si mesmo e pela qual ele se relaciona com toda a sua suficiência e beneficência, né, com a sua criação, né, tendo ele aí o homem como coparticipante desse projeto divino para todos. Então, seu amor, esse carinho, por mais o homem sendo falho, ele motiva a cada um de nós e comunica toda a história, e hoje também através dessa reflexão, a todos nós participarmos, né, desse processo de missão transcultural. Nosso Deus é um Deus de relacionamento, um Deus que quer que nós possamos estar aí abrindo a nossa mente, deixando-se ser transformados pela renovação do nosso entendimento, né, para que possamos entender qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos que abrir o nosso coração em todo momento para que nós possamos ouvir a voz de Deus e atender, né, essa chamada. Nós temos aqui, dentro desta reflexão, na primeira parte, falando desse primeiro item, desse primeiro tópico, a natureza missionária de Deus, né, a expressão sai da tua terra, né, revelando para Abraão uma ordem, um chamado de Deus para ele ir a um lugar que, como diz o próprio texto aí de Hebreus 11, versículo 8, quero abrir com você, você pode aí abrir aí a palavra de Deus, e eu estou aqui abrindo aqui a versão da Bíblia Almeida Revista e corrigida, e você, não sei qual versão que você tem aí, mas você pode estar aí usufruindo de outras versões, o sentido é o mesmo. 11 de Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, versículo 8, nós vemos aí a seguinte expressão: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele saiu sem saber para onde ia. Vemos aí então esse chamado, né, de Abraão para ir para um lugar completamente desconhecido, né? Dentro dessa natureza missionária do chamado de Abraão, temos isso aí como início dessa história, e junto com essa ordem maravilhosa, Deus, ele aí faz esta promessa, vem a promessa, né?
Ou seja, essa chamada, ela não veio assim simplesmente com um projeto exclusivo de Deus, sem que, ainda que ele conta com a participação do homem, sem que o homem pudesse também receber a sua participação, o seu benefício, né? Lembrando que todos aqueles que o Senhor tem chamado e que trabalha voluntariamente em prol do seu reino, saiba, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esta palavra, ela é corroborada no Novo Testamento, né? Quando nós lemos, quero abrir para você aqui também, é uma passagem bastante conhecida no texto bíblico, né? Quando nós lemos Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, nós temos lá nos versículos finais, né? Versículo precisamente os 57 e os 58, quando ele diz para nós: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, ou seja, não vamos parar e vamos continuar firme, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso que junto com esta promessa, junto com essa ordem, melhor dizendo, que Deus deu a Abraão e que ele obedeceu, ele teve aí a promessa que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa consta aí dentro da leitura que nós lemos em classe, né, da leitura em classe que lemos aqui com vocês há pouco, Gênesis 12, versículo 3. E essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para quem? Para o mundo, né, todo por meio da descendência de Abraão, onde não só na família dele, mas em todas as famílias da terra seriam benditas. Nesse sentido, nós vemos aí porque o apóstolo Paulo escreve também que essas bênçãos do Evangelho que foi revelado de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: o descendente legítimo de Abraão, ela alcança a mim e a você. E esta prova dessas palavras de Paulo, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, no livro, na carta que ele escreve aos Gálatas, você pode aí acompanhar comigo, versículo de número 3, temos aí os dois versículos, o número 8 e depois o 16 para destacar, quando ele diz, Paulo escrevendo à igreja da Galácia: ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, ou seja, as nações que não eram da descendência sanguínea, consanguínea de Abraão, né? Deus, pela Escritura, previsto que ele havia de justificar, ou seja, de declarar inocentes, né, pela fé a este povo que alcança, né, a mim, a você, nós que estamos aqui, né, no Ocidente, nas Américas principalmente, anunciou primeiro o Evangelho quem? A Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então nós vemos isso aí sendo confirmado no Novo Testamento, no Novo Concerto, esta promessa também para nossas vidas. No Gálatas capítulo 3, agora o versículo 16, Paulo ainda diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades como que falando de muitas, mas como de uma só, e a sua posteridade, que é Cristo. Então você vê aí que chega em Cristo, e Cristo, ele é tudo em todos, E nós que cremos na fé em Cristo Jesus, nós temos aí a certeza que nós fazemos parte, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E isto inclui eu e você. Esta mensagem que eu acabei de citar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, você pode encontrar e ler comigo, se você quiser, no texto que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 11. E ele expressa essa palavra lá no versículo 36, o último versículo desse capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz, a expressão Jesus, porque dele, está falando de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Inclui a mim, inclui a você, Então, nós podemos ver, queridos ouvintes, irmãos em Cristo Jesus, que a partir daí,
desta família, Deus, falando de Abraão, e esta promessa que veio através dele agora em Cristo, Deus providenciou a salvação a todos os povos, a todos os seres humanos. Temos aí esta oportunidade reforçada nesse texto de Gálatas 3,16 que acabamos de instantes a estar compartilhando com os queridos e ouvintes e amigos aqui deste canal. Vai deixando aí o seu like, mas reforço também com o texto de Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4,4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, está falando de Jesus, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Eu vou ler aí o versículo 5 também. Na qual, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Versículo 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, ou papai, papai, Esse Abba é papai, a palavra pai, ali na língua, no hebraico. Assim que já não és mais servo, versículo 7, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Você entende que essa promessa alcança a mim e a você? Olhe a profundidade desta palavra. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Eis que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Pastor, mas quando eu posso ter certeza que eu sou realmente filho de Deus, Quando nós observamos o texto de João, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 1 em diante, o relato é que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O versículo de número 14 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso fala de Jesus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas voltando a alguns versículos anteriores, diz a palavra de Deus que no versículo 2 do Evangelho de João, capítulo 1, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas, versículo 3, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, acompanha a leitura, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que ele testificasse da luz, para que todos, preste bem atenção, crescem por ele. Ele não era luz, está falando, João não era luz, mas ele veio para que testificasse da luz. E ele diz aqui, ali, ou seja, em Cristo, estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Versículo 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas aqui, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha que glória, mas a todos quanto o receberam, olha a oportunidade de quem recebe, o que processo passa, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você, querido ouvinte, está ouvindo esta palavra, você, querido irmão, também está ouvindo esta palavra, ela não é minha, é a palavra de Deus. Quando o povo de Israel rejeitou a pessoa de Jesus Cristo, e há muitos que até hoje rejeitam Jesus Cristo, deu-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas somos filhos de Deus quando olha o versículo 12 de São João 1. Mas todos quanto o receberam, se eu e você receber, o Senhor nos dá o poder de ser feito filho de Deus, mas somente aos que creem no seu nome. Veja a importância de crer no nome do Senhor Jesus, nos quais não nascemos do sangue, não somos nascidos hereditariamente de Abraão, não nascemos do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade de varão, mas diz o versículo 13, mas de Deus. E aí
vemos o versículo 14, e o verbo se fez carne, Jesus Cristo, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E a Bíblia vai nos ensinar que ninguém fala que Jesus Cristo veio em carne, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que é contra Cristo, ele não declara esta palavra, mas aqueles que amam e confiam no Senhor, eles creem que ele veio em carne. Ele padeceu no meu e no teu lugar, como santo de Deus, para pagar o preço da tua eterna redenção. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Por isso nós podemos afirmar, Igreja do Senhor Jesus, amigos, ouvintes desta lição, já poderíamos dar por finalizada este comentário, pois grande já é a revelação da parte de Deus de que as missões transculturais, elas estão aí intrinsecamente ligada ou relacionada à natureza missionária de Deus. Esse é o objetivo de nossa lição, dentro desse tópico, desse primeiro objetivo, explicar essa natureza missionária de Deus. Já estamos finalizando agora o primeiro item, e quanta coisa nós já podemos aprender isso da parte do Senhor. Fique conosco aqui, assista até o final, Deus tem grandes coisas para revelar para mim e para você ainda dentro da sua palavra. Observe agora o segundo item deste primeiro tópico, onde a natureza missionária de Deus ainda é enfatizada, essa missão como atividade de Deus. Conhecemos então, através disso, a missão como atividade de Deus no mundo. Ela visa aí, como atividade de Deus no mundo, pregar, preciso voltar à revelação especial, para conhecermos, melhor dizendo, que a lição traz assim, para conhecermos, ou seja, para entendermos, para termos esclarecido, para que realmente não venhamos ter mais dúvida que a missão ela tem essa atividade de Deus no mundo. É preciso nós voltarmos aí a essa revelação especial que o próprio Deus ele fez na sua palavra. E é nesse capítulo 17 da leitura que nós lemos em classe, que nos mostra aí esta soberania de Deus, e o seu que é excelso, e que ele se relaciona com o ser humano, que é tão limitado, mas que ele opera as suas maravilhas como quer, do jeito que ele quer, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quem olha para Abraão, um homem que, segundo o texto desse que nós lemos de Gênesis capítulo 17, versículo 1, na qual declara que, eu estou abrindo aqui para que eu acompanhe, cita não de cor, mas tem aí essa expressão clara e objetiva para você, onde exatamente ele diz, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença ser perfeito. Alguns podem dizer que para a época essa idade era jovem ainda. Não era. Quando você observa o contexto dessa leitura, você vai ver que Abraão, quando recebe essa promessa junto com sua esposa, eles até mesmo ri-se daquela situação, porque como haveria? Ele já sendo um homem de tanta idade e a esposa dele já tinha deixado o costume das mulheres. Então, no seu ciclo mensal, como poderia isso haver? Então, quando nós vemos essa promessa da parte de Deus, a missão, uma atividade de Deus no mundo, ele foi trabalhando naquilo que parece impossível para cumprir os seus propósitos e a sua promessa. E ele tem aí zelo pela sua promessa, então ele não somente cumpriu na vida dele, de Abraão, mas até como um ato de fé para que Abraão cresça, mudou até o próprio nome dele. Você não vai ser chamado mais de pai das alturas, mas pai de uma multidão de povos, multidão de nações. Quem conhece a história de Abraão, um homem que tinha a especialização aí em conhecer a astrologia lá na região da Mesopotâmia, onde ele morava, em Ur dos Caldeus, ele agora passou a ser chamado não mais por aquilo que ele exercia de profissão, de atividade, pai das alturas, mas como pai de uma grande multidão de nações. O Senhor então ele reafirma, através dessa mudança do próprio nome de Abrão para Abraão, a sua aliança, a sua promessa com ele, que transcenderia, como diz a lição aí,
ao cumprimento geográfico da promessa, né? Mudando ele de terra, né? Para uma terra que ia mostrar, mas também deixando a Abraão a clara missão como atividade que Deus queria, através dele, da sua descendência, realizar para com o mundo, né? E nós cremos que ele mesmo, né, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias, Deus, pois ele prometeu e ele cumpriu na vida de Abraão. Nós cremos então, devemos reafirmar a nossa fé, que assim, da mesma forma que Deus agiu na vida de Abraão, ele continua agindo em todos os seus descendentes, cuja promessa em Cristo Jesus nós temos visto alcança a nós. Deus, ele age no mundo, né, por sua graça, por sua misericórdia, né? Não é algo que é de mérito algum de nenhum ser humano, mas é por amor ao seu nome, único e exclusivamente por amor ao seu nome. Ele nos concede esse bem que nós não merecemos, por isso se chama graça, a fim de reconciliar a todos consigo mesmo, né? Diz a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler? 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 19, quero que você acompanhe comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, estou chegando lá, versículo de número 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mesmo o mundo, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ainda quero citar o versículo 20, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, ou seja, representamos o céu aqui na terra. Como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos, pois, da parte de Jesus Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Assim, nós temos aí Deus, né, nesse caráter universal, amando todos de igual modo, né? Por isso, ele é o maior modelo missionário para as nossas vidas, o próprio Deus, né? Não nos imputando o pecado, mas reconciliando consigo mesmo a pessoa de Jesus. Ele colocou em Cristo, permitiu que em Cristo fosse ali colocado todo o pecado e toda a humanidade. E aqueles que crêem no seu nome, crê nesse sacrifício vicário, que significa substituto. Vicário é substituto, aquele que morreu no meu lugar, o sacrifício substituto. Era para eu, era para você, é para toda a humanidade sofrer a consequência do pecado, que é a morte. Mas Deus, amando o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Você entende a importância desta boa nova, dessa mensagem que nós devemos, tal qual Jesus no início do seu ministério veio fazer, a qual o seu antecessor que veio ali preparar o caminho, João, também anunciou, né? E apareceu João pregando o evangelho do arrependimento, né? Dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Depois vem Jesus Cristo falando: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Só há como abraçar essa salvação, só há como manter essa salvação, quando nós caminhamos pela trajetória do arrependimento. E o arrependimento, ele vem de um ato, né, de reconhecimento que nós falhamos e que nós pecamos. E nós vamos entender e conhecer o pecado através da lei, na qual nós conhecemos a vontade de Deus, a sua soberania. Não terás outros deuses além de ti. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Nós vemos aí um novo mandamento, o Senhor Jesus Cristo trazendo para nós também, que é o mandamento do Senhor, que o Senhor me faz lembrar aqui em São João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Quero que você acompanhe comigo lá. Olha que maravilha de um novo mandamento que Deus nos dá. São João capítulo 13, versículo, dos últimos versículos também dessa passagem, versículo 34, o último versículo é o 36, né? Mas olha só o 34, a palavra do Senhor diz:
assim, um novo mandamento vos dou, o próprio Jesus dizendo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Quando nós lemos os evangelhos, a revelação do Senhor Jesus Cristo aos nossos corações, o seu ato de amor e de misericórdia, a parte de Deus para conosco, a sua forma de demonstração de amor, de carinho, de cuidado, né? Que por vezes ele era ameaçado, né? E ele não revidava, né? Ele entregava aquele que julga justamente, né? E ele fala aqui para nós que eu e você possamos amar uns aos outros como eu vos amei, né? Que também vós uns aos outros vos ameis. Ele veio para servir, ele veio para pagar o preço, né? Ele entregou a própria vida por amor a nós, e não há amor maior do que esse, até superior a um amor de mãe, que há quem diga que não existe amor maior. Existe, e esse amor é aquele que dá a sua vida por outro, né? Hoje nós estamos vivendo momentos na face da terra de grande tristeza, de angústia, principalmente aqui no Brasil, por estarem homens que não entendemos por quê, mas sabemos a sua origem, que é nas trevas, estar aí defendendo a tartaruga, defendendo os animais, que é bom que se defenda, mas legalizando a morte de inocentes, legalizando o poder de tirar a vida de um ser humano que ainda está ali em geração, está sendo desenvolvido, mas já tem vida, já sente, tem sentimento dentro do ventre da sua mãe. É uma vergonha, né? E Deus se entristece muito. Nós possamos orar, pedir a Deus misericórdia da nossa nação, que o Senhor ele venha cumprir a sua justiça, ou seja, a sua vontade na vida daqueles que assim têm agido. Pois a mensagem de Deus para nós é que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. E este ato não demonstra amor, como Deus entregou a sua vida em nosso lugar, mas em vez disso estão tirando a vida de outras pessoas. O benefício do seu egoísmo, alimentado pela sua ignorância, seu distanciamento de Deus, por não crerem no Senhor Jesus Cristo. Pois quem crê no Senhor Jesus Cristo, diz as Escrituras, verdadeiramente essa pessoa ela é esclarecida, ela é livre. Mas aquele que rejeita é como que uma cegueira espiritual instaurada, né? E com uma mente cauterizada, ele passa a viver, não enxergando aquilo que eles estão fazendo, porque é impossível um ser humano, na sua condição sã, né? Ou seja, saudável, né? A não ser que ele seja enfermo, ou que ele esteja, como estou dizendo, com a mente cauterizada, e ele aprovar ou defender, né, uma lei, uma atitude tal como essa que temos visto. Me perdoe aí esse desvio no sentido de um comentário, né? Pois nós temos aqui como missão defender a vida, a família, em cumprimento desse ato de amor, para provar a vocês que a missão como atividade de Deus no mundo, e Ele como sendo o nosso modelo maior missionário, o próprio Deus, nós devemos seguir as suas pisadas, andar pelos mesmos projetos e caminhos que o Senhor andou na pessoa bendita de Jesus Cristo. E Ele comissionou o Espírito Santo, o Consolador, para que nos ensinasse todas as coisas e nos fizesse lembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. E Ele ensinou isso, e é hoje motivado aqui e dirigido pelo Espírito Santo de Deus que nós comunicamos esta palavra a todos vocês ouvintes. São João 14, 26, ele diz a seguinte expressão, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, João 14, 16, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar
de tudo quanto vos tenho dito. O homem é esquecido, o ser humano é esquecido. E o Espírito Santo está aí, batendo a porta, para nos fazer lembrar. Mas eu e você devemos buscar. E bem-aventurado, diz a palavra do Senhor, é aquele que lê e medita na lei do Senhor de dia e de noite. Só esses que meditam na lei do Senhor, como o Salmo 1 declara, eu quero levar meu coração, os meus olhos, os meus ouvidos a recordar esta expressão. Olha o que o Salmo 1 diz. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, constantemente. Pois ele é comparado, aqui é uma parábola, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prospera, ou tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, ou aqueles que se opõem a Deus, ou aqueles que estão apoiando as práticas imorais do mundo. Mas os ímpios não são assim, como esses relatos que nós temos falado até então agora, nesses 3 versículos. Mas olha o verso 4. São como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Isso declara a palavra que haverá um juízo para esses que assim tais praticam. Nem vão subsistir esses ímpios no dia do juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, ou seja, mostrando que existem tais habitando ainda em conjunto, dentro ou congregado, com os justos, mas eles não subsistirão. Por quê? Porque o Senhor tem promessa. Finaliza o versículo 6 do Salmo 1. Porque Deus, ou Senhor, Ele conhece o caminho dos justos. Ele sabe aqueles que estão andando de acordo com a vontade dele, que é perfeita, que é boa e agradável. Mas o caminho dos ímpios perecerá. E é essa esperança que nós temos, que nós vamos continuar. O modelo para mim e para você, conforme o relato os comentários desta lição, é Jesus. Diz o terceiro item desse primeiro tópico da natureza missionária de Deus, que um modelo básico de que nós temos e dispomos à nossa disposição para a igreja hoje, na atualidade, por mais que nós tenhamos aí boas referências e modelos em projetos contemporâneos que nos possa aí trazer aí até modelos hoje para que merece a nossa atenção, inclusive, para ampliar a nossa visão missionária, na aplicação das missões transculturais. Temos bons exemplos, O modelo que nós vamos existir maior para nossas vidas sempre será o Senhor Jesus. Tendo todos esses bons exemplos, que realmente são bons, o nosso principal modelo de missões, ela se revela no próprio amor de Deus, que é revelado hoje pelas Escrituras Sagradas, que de uma forma prática nós temos sido alvo e usufruído desta promessa, porque foram missionários e foram usados pelo Espírito Santo de Deus para comunicar a mensagem dele aqui no Brasil. A história das Assembleias de Deus, ela surge da missão de 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Ving, que conhece a história da igreja, da Assembleia de Deus, o Ministério de Belém, que começou lá em Belém do Pará, 1910, 1911. Vemos aí a demonstração do amor de Deus para com o Brasil, dentro dessa missão, realizada pela Assembleia de Deus. Mas nós sabemos que o principal modelo é o próprio Cristo, o próprio Deus. A sua natureza missionária era demonstrada aí na família, de Adão, na família de Noé, na família de Abraão, aí como nós temos visto no Antigo Testamento. E esta promessa alcança continuamente a mim e a você. O texto de Isaías,
que a lição traz aqui, quero ler para você no capítulo 55, Isaías 55, versículo 4. Deus, Ele a tudo convida através do seu servo, a epígrafe dessa leitura do capítulo 55 de Isaías, todo o povo é convidado a procurar a salvação. Ele usa a expressão, eu vou ler a partir do versículo 1, ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, é de graça. A quem procura pensar que a salvação é comprada, que o perdão é comprado, com indulgências, como na história, muitos venderam indulgências para perdão dos pecados. Mas a mensagem bíblica é que nós devemos, àqueles que têm sede de salvação, que venham buscar a água, e essa água é aquela a qual um dia Jesus ofereceu para a mulher lá no poço de Samaria. Em São João capítulo 4, se não me falha a memória, quando ele pede água para aquela mulher, e ela dizendo, como pode tu, pois judeus, falar comigo que sou samaritana? E assim, naquele diálogo, ele coloca para ela, mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, você pediria e eu te daria da água viva. Porque essa água que você toma, falando, parafraseando o contexto ali, ele disse a ela, você vai tornar a ter sede, mas a água que eu te der te fará brotar uma fonte de água viva dentro do seu ventre que jorra para a vida eterna. Ela falou, Senhor, me dá então dessa água, quero beber dessa água, Essa mesma água que Deus convida nós abraçarmos aqui, já proferido pelo profeta Isaías, quase 700 anos antes da manifestação física de Jesus aqui na terra. Vós não tendes dinheiro, ou seja, de graça, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, ou seja, requer ali um custo, porque tem um custo, não é comprado, não com dinheiro, não com preço. Mas qual é esse custo? Quando você vai ver a palavra do Senhor em Mateus capítulo 16, você vai encontrar ali um versículo que vai dizer para mim e para você, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse é o preço. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. E ele diz, vinde e comprai. Vou voltar já nesse versículo aí, nós já vamos citar alguns detalhes dele, lá em Mateus 16. Aguarde aí. Porque, o versículo 2 de Isaías 55, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Olha o que o Senhor Deus está falando conosco através da sua palavra. Ouvi-me atentamente e comei do que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai, olha aí, inclinai, ou seja, dá o seu ouvido, inclinai os ouvidos, vai inclinar para escutar, para atender, e vinde a mim, é a mesma chamada, nós vamos ver lá agora em Mateus 16, daqui a pouco. Ouvi, e a vossa alma viverá, aquele que ouve, não é aquele que só escuta, mas ouvir no sentido de atender. Inclinai os ouvidos, vinde a mim e ouvi. Quando eu ouço, não escuto, porque escutar é uma coisa, ouvir é atender. E a vossa, ó a promessa, e a vossa alma viverá. Porque convosco, naquele que assim o faz, farei um concerto perpétuo, confirmando a promessa de Abraão, dando-lhes as firmes beneficências de Davi, filho de Abraão, descendente. E eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Versículo 5, e esse 4 é o destacado na lição. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eu ainda vou ler aqui o versículo 5, antes de saltar para o Mateus capítulo 16, que eu citei a você o preço que nós devemos pagar. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Versículo 5 de Isaías 55. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, glória, por amor do Senhor, por amor dele,
teu Deus e dos santos de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. E o convite é: se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Que palavra gloriosa! Que palavra abençoada da parte de Deus para mim e para você, querido ouvinte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando ele fala um pouco acima ali, comprar essa empresa, eu vou falar para você o preço aqui, ó. É a minha e a tua renúncia. Eu disse a você para que nós levássemos nossos olhos. Mateus capítulo 16. Quando você observa as palavras do Senhor Jesus Cristo, a epígrafe dessa leitura do capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, diz: os discípulos de Jesus, glória a Deus, devem levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser, não é obrigado, mas se alguém quiser vir após mim, olha o preço, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo e tomar sobre si a sua cruz requer vencer a vontade da carne. Versículo de número 24 foi o que eu li. Olha o versículo 25. Porque aquele que quiser, também é para quem quer. Se não quiser, é uma decisão sua. Mas aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, diz Jesus, por amor de mim, achá-la. Ele está dizendo que eu tenho que renunciar ao meu eu e entregar a minha vida para serviço do Senhor. E tem promessa, porque o ser humano, ele ainda traz uma alusão para o ser humano entender, pois no versículo 26, Jesus continua dizendo: que aproveita o homem ganhar o mundo todo, o mundo inteiro, e ele perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Deus tem falado aí através da sua palavra. Jesus Cristo está dizendo, porque o Filho do Homem, ele mesmo está dizendo, ele virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. A promessa da vinda do Senhor Jesus. Então, ele dará a cada um segundo as suas obras. A salvação não é pelas obras, mas ele dará a cada um a recompensa também pelas suas obras. Daqueles que abraçarem a fé no Senhor Jesus, em negando a si, fazendo aquilo que é agradável, aquilo que é bom e aquilo que é perfeito, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Deus ainda me faz lembrar, dentro desse momento, daqueles que agora seguem, escolhem seguir o caminho do Senhor Jesus. Leva comigo sua atenção no Evangelho agora de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Capítulo agora é o de número 12, o Senhor está me fazendo lembrar pelo seu Espírito Santo. Versículo de número 26. Se você fez a escolha certa de negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus, ele diz aqui: aquele que me serve, siga-me. Ninguém poderá dizer que está seguindo ao Senhor se não servi-lo. E aquele que serve deve segui-lo. E em segui-lo deve renunciar à carne. Ele deve renunciar à carne e deixar o seu eu de lado. E carregar a sua cruz. E aqui nesse versículo 26, se alguém me serve, siga-me. Jesus dizendo: e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Pois agora
como diz Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu e você, se assim vivermos realmente entregue ao Senhor Jesus, nós não vamos estar onde a gente quer, nós vamos estar aonde o Senhor Jesus está, porque ali estará, onde eu estiver, disse o Senhor Jesus, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, não é para todos, mas para alguém que o serve, meu Pai, a promessa, meu Pai o honrará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vemos aí então, queridos, a conclusão desse primeiro tópico da lição, em que fala-nos sobre a natureza missionária de Deus, nessa segunda lição, que vai ser ministrada presencialmente dia 8 de outubro. O Deus, o nosso modelo missionário. Deus, ele tem colocado para nós à disposição aí o Espírito Santo, o Consolador, que nos faz lembrar de todas as coisas que ele tem feito, ele sendo o modelo, nós cumprindo o seu modelo, negando-se a si mesmo, tomando a nossa cruz e seguindo, nós teremos êxito dentro dessa missão transcultural que tem a sua origem na natureza de Deus. Ela vai fluir agora em nós e através de nós também para a honra e glória do nome do Senhor. O segundo objetivo da lição, que é enfatizar o amor de Deus como o princípio fundamental da redenção, na qual, inclusive, já temos falado bastante do amor de Deus, Transitamos aí sobre vários textos que não estão previstos no contexto dos comentários da revista, mas no contexto do tema já tem nos trazido aí grandes ensinos. Eu quero tão somente ler com os irmãos aqui nesse primeiro item, desse segundo tópico, quando fala do amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção, está o amor de Deus, o princípio fundamental da redenção, está realmente o amor de Deus. Um texto que a revista sugere, onde a Bíblia nos mostra que Deus, ele é amor. Ela autodeclara que Deus é amor. Um texto que também já foi tema de louvores infantis, dentro das nossas igrejas. Eu me recordo quando ainda criança, já estava participando ali dos trabalhos desde pequeno na igreja, e nós cantávamos esse louvor que está na primeira epístola de João, capítulo de número 4 e o versículo de número 8. Eu vou solfejar aqui alguns que foram aí na infância. Eu estou falando coisa de uns 40 anos atrás, tá? Tenho 48 anos de idade, 40 anos atrás aproximadamente, aí, um pouco mais, um pouco menos, nós louvávamos já esse corinho na igreja. Aquele que não ama não conhece a Deus, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. É isso que está escrito lá. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, E no Antigo Testamento nós vemos também esse amor relacionado com todos os homens, Esse amor de Deus desde o Antigo Testamento também relacionado. Temos uma referência aí em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 3, da Moisés dizendo a respeito da majestade de Deus, onde ele declara: na verdade, amas os povos, todos os seus santos estão na tua mão, postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Assim, nós temos aí esse amor de Deus manifestado, inclusive, quando nós contemplamos essa escolha da parte de Deus pelo seu povo, conhecido aí como povo de Israel, para exercer essa missão, quando em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, nós temos a palavra do Senhor nos ensinando a respeito do povo de Israel, que o Senhor não tomou prazer em vós, falando ao povo de Israel, nem vos escolheu, porque
a vossa multidão, ou seja, o número de pessoas era mais do que todas as outras nações. Não, né? Pois diz o texto no versículo 7 de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7, na parte final, pois éreis menos em número do que todos os povos. Dando ainda sequência à leitura do versículo 8, mas porque o Senhor vos amava, né, vendo aí o amor de Deus, né, demonstrado aí, né, desde o Antigo Testamento, na sua escolha para com Israel, e também vos guardava o juramento que havia jurado aos seus pais, a Abraão, que temos aí, né, já estudado dentro da leitura bíblica clássica. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Nesse momento, Moisés estava trazendo lembrança à segunda geração do povo que havia saído do Egito, povo este, o povo de Israel, né? Quando nós estamos desenrolando a história, Jacó, ali a sua terra, passou fome, e eles desceram ali para o Egito, né? Onde o seu 11º filho, José, já estava, né? Que outrora havia sido vendido pelos seus irmãos por inveja, e Deus, para a conservação da vida e em cumprimento à sua promessa, mostra aqui esse amor de Deus quando ele ali nos resgata, né, com mão forte da casa de servidão, né, trazendo aí já esse entendimento desse grande amor de Deus na história da redenção, né, do resgate do povo de Israel, né, e nesse seu relacionamento, trazendo ao longo da história do desenvolver ao povo de Israel o processo de renovação, de aliança, onde, obviamente, a sua misericórdia e graça são revelados, né? E nós temos, obviamente, no Novo Testamento, esse amor de Deus de uma forma afirmada a toda criatura, né? E de uma forma ampliada, né? Conforme nós lemos no texto de São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós que, quando distante de Deus, vivemos na escravidão do pecado, o Senhor em Cristo Jesus revela, o Altíssimo revela aí o seu grande amor por nós. Por quê? Porque Ele é amor, porque Ele é amor, né? Né, sabendo aí então que é a essência, o amor de Deus, é o fundamento da história da redenção, ela se manifestou ao longo da história e se cumpriu na pessoa de Jesus. É a base, né, desta revelação do plano de redenção revelado na palavra do Senhor nosso Deus. Já trouxemos aqui esses exemplos, né, de redenção no Antigo Testamento, até mesmo desse resgate do povo ali do Egito, né? Mas nós sabemos aí que o Senhor ele trouxe esse conceito, esse padrão, né, de resgate dentro da própria lei para esclarecer, né, assim como nós temos cumprido na pessoa de Jesus, outrora nos tipos, né, ali dos relatos, dos sacrifícios, dos resgates, daquele que muitas vezes era levado a ser condenado à morte pelo seu pecado, pela sua transgressão à lei, tipificando aquilo que Jesus Cristo haveria de fazer por toda a humanidade de uma vez só, não havendo necessidade mais. Deus ele abriu essa porta de salvação, de redenção a todos os seres humanos. A Bíblia nos mostra Deus agindo então em toda a história, nos tipos e antítipos, né, de Jesus, a sua forma redentora para com o homem. O Senhor, ele livrou o seu povo do mal, o Senhor os guardou, o Senhor os orientou, o Senhor estendeu a mão, ele deu ali para que o homem não perecesse de sede no deserto, a rocha que dava água, e nós vemos no Novo Testamento que essa rocha era Cristo, dando Deus aí então o livramento, o sustento, a proteção, para que eles se dirigissem a caminho da terra prometida, como Deus prometeu a Abraão: te darei a terra das suas peregrinações, que foi o versículo 8 do capítulo 17 de Gênesis, que nós lemos na leitura oficial. Deus então, ele providenciou isso
para que o homem, a sua descendência, cumprisse, né, o seu projeto de redenção. E no Novo Testamento, esta redenção é estritamente uma atividade divina realizada pela pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos um texto em Éfeso, né, quando Paulo escreve aos Efésios, né, capítulo 1, convido a você a ler comigo, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: a pessoa bendita de Jesus Cristo, Paulo está falando, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, né? Segundo a riqueza da sua graça. Quando nós observamos aqui o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, também citado na revista, Cristo nos resgatou da maldição da lei, né? Porque a maldição da lei provocava a morte, fazendo-nos maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Cristo pagou esse preço por mim e por você. Em Gálatas 4, versículo 5, foi feito isso para remir os que estavam debaixo da lei, Gálatas 4 e 5, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então nós vemos aqui, através dessa reflexão, dessa lição, neste caso, né, a remissão do pecador, ela é assegurada com base no preço do sangue que foi pago lá na cruz por Jesus Cristo. Temos algumas referências aí que você pode destacar. Quero ler algumas com você aqui dentro desse estudo que nós estamos fazendo, né, de forma direta, lendo aí essas riquezas que Deus tem trazido para nós através da palavra. Primeira leitura, Tito, capítulo 2, versículo 14, né, nós vemos a palavra do Senhor nos trazendo aqui, né, a renovação no nosso entendimento, e em primeira mão, talvez para aqueles que ainda não ouviram a palavra do Senhor. No Novo Testamento, uma carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 2, versículo 14, diz assim a palavra: o qual, falando a respeito de Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir, falando dessa redenção que está aí historicamente comprovada, oriunda do amor de Deus, o qual deu a si mesmo por nós, Tito 2,14, a qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, um povo seu zeloso e de boas obras. Nós temos, né, a purificação de nossos pecados, ou seja, somos lavados dos nossos pecados, por aquele que se deu a si mesmo por nós, para nos remir, né, para nos pagar o preço de toda a nossa iniquidade. Você pode dizer: o que é iniquidade, pastor? Iniquidade também é pecado, mas iniquidade é aquilo que nós pecamos, seres humanos pecam, e ele já não tem ideia mais do que é pecado, mas ele continua sendo pecado, e ele pratica, ele já não sente mais nenhum efeito no sentido de consciência daquilo que ele está praticando como algo errado, né? Então é muito perigoso. Todo pecado é iniquidade, mas a iniquidade é um pecado a qual o ser humano ele já não considera mais pecado. Ele já está tão inserido, envolvido. E outrora, todos nós vivíamos na iniquidade, não sentindo isso, mas quando veio a mensagem do Senhor à nossa vida, nós conhecemos qual é a vontade de Deus, e nós vemos que nós pecamos, erramos o alvo, e aprendemos que nós somos agora temos aí o nosso destino, a morte eterna, distante do Criador, como recompensa, né? Deus, que nos ama, quer reverter essa situação para nós, e em querendo, nos amando de tal maneira, Ele dá a pessoa de Jesus para morrer no meu e no teu lugar, o sacrifício substituto, o sacrifício vicário, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o São João 3,16. Essa é a mensagem de salvação que o Senhor deseja que nós usufruamos. Essa é a redenção do Novo Testamento que o Senhor Jesus Cristo, né, através de Deus Pai, na sua morte ali na cruz do Calvário, Ele realizou essa obra redentora, e essa é declarada no Novo Testamento.
quando o escritor aos Hebreus, ele descreve lá no capítulo 9, vamos ver lá o que ele diz. Olha aqui, ó, Hebreus, carta aos Hebreus, historicamente, ela tem aí como autor incerto, mas alguns atribuem a Paulo. Eu também creio que tenha sido Paulo, porém, vamos ver o que Deus tem a falar para nós, mostrando aí essa obra redentora declarada no Novo Testamento. Hebreus 9, 25 em diante. Veja aí a eficácia dessa obra redentora de Jesus. Eu vou ler o 24 para darmos uma base. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porque o santuário que o homem fez aqui na terra é figura daquilo que Moisés viu lá no céu. Então Deus, a pessoa de Jesus, não entrou no santuário aqui da terra, mas entrou no santuário do céu. Porém, no mesmo céu, diz o texto, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que ele não entrou num santuário feito por homem, mas ele entrou num santuário no céu, E aqui, se o escritor hebreu está dizendo que ele entrou, é porque ele entrou, ele não iria entrar, ele já entrou no santuário feito por mãos, quando na sua ressurreição, para comparecer por nós perante a face de Deus. Não, agora fala aqui, ó, nem também para si mesmo, se oferecer muitas vezes, porque ele era puro, não precisava oferecer pecado para si, sacrifício para si, mas por nós. Como sumo sacerdote que no passado a cada ano tinha que fazer para si, ele não precisou fazer para si porque ele não pecou, com sangue alheio, que era o homem fazia aqui na terra. De outra maneira, o escritor está dizendo, necessário fora ele padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, se houvesse assim necessidade. Mas não houve. Foi uma vez só. Mas agora, na consumação dos séculos, ou seja, cumprindo, essa expressão consumação dos séculos, cumprindo aquilo que Deus prometeu, no passado. Uma única vez, manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, o pecado ele foi aniquilado, a sua ação, pelo sacrifício de si mesmo. Não havendo mais pecado, o domínio sobre nós, que cremos que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Lavou-nos os nossos pecados. Purificou-nos os nossos pecados. Vemos aí a redenção do Senhor Jesus Cristo. Versículo 28, para finalizar aqui esse segundo tópico. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, olha a promessa, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Ele vai aparecer para todo mundo? Não, ele vai aparecer a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Ele traz aí essa promessa de salvação àqueles que esperam nele. Você espera no Senhor? Você vai ter essa recompensa. Então, temos aí, dentro dessa proposta que a lição número 2 desse quarto trimestre de 2023 traz, onde no segundo tópico o objetivo é enfatizar aí o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. Eu acredito que tem ficado claro para mim e para você, e essa experiência, essa completa experiência da redenção, ela estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo por ocasião da glorificação final do crente, onde este corpo será transformado num corpo glorioso. Temos aí outras referências que você poderá ler também em classe, Lucas 21, 28, Romanos 8, 23, Efésios 1, 14. Nós não vamos ler todos aqui para não ficar muito longo o vídeo, mas você pode fazer esse esforço, dedicar-se aí e se aprofundar. Mas já tem ficado claro aqui para nós que esse plano de redenção do pecador, ele é glorioso, e o anúncio dessa obra missionária que está fundamentada no amor de Deus, ela tem alcançado a nós.
no terceiro e último tópico da lição, na qual já caminhamos para o final, vemos aí no tema desse terceiro tópico, visão bíblica do caráter transcultural, né, que transcende as culturas, as barreiras, né, esse caráter transcultural da missão. Vamos ver aí essa visão bíblica, né? Então, em estabelecendo ela, temos aí, como já bem bastante comentado aqui, né, o item 1 falando sobre um Deus missionário, o item 2, a escolha de Israel e a sua missão, e o item 3, a escolha da igreja, onde nós vemos aí aquilo que já temos aí por várias vezes já mencionado, que Deus, ele, no livro do Gênesis, ele trata não somente de uma nação específica, mas ele tem revelado o seu amor através da família de Abraão, né, para toda a humanidade. Isso também aparece no livro do Gênesis, na queda do homem, no relato de restauração, também no dilúvio, na renovação da humanidade, pois o homem viveu uma época de contínuo distanciamento de Deus, mas Deus escolheu permanecer e cumprir o seu projeto na família de Abraão. E também vemos aí a eleição de um povo para abençoar aí todos os demais povos, como foi também na vida de Abraão, né? E Deus cumpriu essa promessa. Temos aí então que, independente da falha do homem estar clara durante a história, e Deus exercer aí as suas correções e o juízo, né? Ele também tem realizado as suas promessas de restauração. Um Deus missionário, ele que traçou toda a estratégia aí de restauração, toda a estratégia aí de bênção a todos os povos, através da escolha da chamada, por meio de Abraão, na qual eu e você hoje podemos usufruir se nós fizermos a nossa parte. Crer no Senhor, abençoar os que o abençoarem, né? E temos com certeza a capacidade, a qualificação de as bênçãos também de Abraão nos alcançar. Israel teve a sua oportunidade, teve a sua escolha, né, na descendência de Abraão, fazer a sua parte. Ele, o próprio Deus, escolheu esse povo especial ao longo da história para que eles pudessem já participar de forma gloriosa no plano de redenção, né, de redimir aí toda a humanidade. E ele então estabelece esse relacionamento direto com esta nação, o povo de Israel. Nós vemos no comentário da lição que Israel ele iria ser o exemplo de Deus para as demais nações. Vemos aí a expressão, o comentarista pastor Wagner Gabi, né, ele traz que Deus ele desejou que este povo, esta nação, o povo de Israel, se distinguisse desses descendentes de Abraão, consanguíneos ali, eles fizessem ali, né, a distinção entre todos os povos, como a expressão que eles usam aí, como uma joia preciosa, né? Ele desejou e queria que essa separação, essa santidade de Israel, né, fosse ali um exemplo vivo da manifestação do poder, da graça de Deus, e que através deles ele atraísse assim todas as demais nações. Mas o que ocorreu, você tem aí registrado nas Escrituras, eles fracassaram, né, nesse propósito. Essa promessa que havia sido estabelecida lá nesse texto de Gênesis, principalmente o versículo 18 do capítulo 17, que nós já citamos aí algumas vezes, ela foi invalidada pela questão da apostasia, pela questão da infidelidade da nação. Apóstata só pode ser aquele que um dia, pode ocorrer na vida daquele que um dia creu nas promessas, creu no Senhor Jesus, mas num dado momento ele resolveu declaradamente abandonar a sua promessa. Vemos Israel, ele se deixando envolver e misturar, e esse é um perigo muito grande para também os dias atuais. Nós que temos seguido aí
e usufruído desta promessa que nos alcançou pela fé em Cristo, deixarmos-nos se envolver pela mistura com o mundo e nós abandonarmos, né, a nossa fé e o nosso amor único, exclusivo, requerido, devotado a Deus, para se deixar envolver pelos prazeres da carne, pelas concupiscências dos olhos, pela soberba da vida, e que nos afastará do amor e da graça que voluntariamente rejeitaremos. Ela deixará de usufruir, de fazer efeito em nossas vidas. Nós vemos o exemplo das consequências que isso ocorreu ou promoveu dentro do povo de Israel, que for escolhido para ser um representante de Deus, e as suas consequências. O povo de Israel foi levado cativo pela Síria inicialmente, depois Judá, posteriormente levado em cativeiro para a região da Babilônia. Mas Deus, tendo o seu projeto ainda em cumprimento, que alcançou a mim e você, porque tinha que dessa descendência nascer ali o meu e o teu Salvador. Passados 70 anos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, vários homens, várias mulheres se despertaram para esse momento, olhando e observando a palavra do Senhor. Quando você lê, por exemplo, Daniel capítulo 9, você vê o próprio profeta Daniel declarando que ele leu e entendeu pelas leituras que ele fizera de outro homem que também foi usado por Deus, profeta Jeremias, de que passado esses 70 anos ali no cativeiro, Deus haveria de mudar essa situação se uma condição ocorresse, se eles passassem a orar e buscar a Deus de todo o seu coração, se arrependesse dos seus pecados. O Senhor prometera a eles que ele viria, perdoaria os seus pecados e sararia sua terra. Porque o projeto de Deus na vida deles, em versículos anteriores, isso está lá em Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 10, você vai ver essa história, esse relato, o Senhor dizendo que ele sabia, eu sei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos bons, não maus. No final quero dar o que vocês desejam. Mas Deus permitiu, como consequência do pecado, do distanciamento do povo dele, pois tão distante de Deus, passaram durante a história, isso é verídico, até mesmo ofereceram os seus próprios filhos para serem sacrificados a um deus Moloque, né? Um deus pagão, numa aberração tal qual nós temos visto nos dias atuais. Homens, né, entregando os filhos, apoiado pela lei, para serem sacrificados dentro do ventre das suas mães, né? Apontando aí os seus pareceres e as suas justificativas, na qual não há nenhuma justificativa, nem que possa ceifar pela ganância, pelo distanciamento do homem e da mulher de Deus, justificar aí a prática de um assassinato, né, de um inocente. Nós temos aqui, então, assim como nessa visão bíblica, dentro desse caráter transcultural, ela tem que ser baseada no verdadeiro amor, na verdadeira comunhão para com Deus, para cumprir este projeto de levar essa mensagem de salvação a todos. Por isso que nós estamos aqui. Se ela fosse fundada em homens, esses que distanciaram de Deus, essa missão acabaria. Mas como nós estamos estudando nessa lição de hoje, a segunda lição, que trata de missão transcultural, enfatizando a sua origem na natureza de Deus, ela perpetuou e alcançou a mim e você. Pastor, mas o povo de Israel que ele escolheu, ele fracassou. Sim, mas por isso que nós temos no terceiro item, né, ou subtópico, do terceiro tópico da lição, o terceiro item fala sobre a escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. Não só o seu povo consanguíneo, mas todos os demais povos, como já temos visto na Escritura, esse caráter universal da salvação, né? Deus sempre desejou que a salvação também, por meio de Cristo, se cumprisse. A divina promessa que fora dado lá para Abraão, né? Para que ele nele fosse abençoado todas as famílias da terra. E embora nós temos visto aí como a lição traz para nós, Israel, ele fracassou na sua missão de ser aí a referência para a humanidade. Deus
Isso no sentido da sua missão, né? Seu ministério aí intercultural, né? Levar Deus às outras nações. Deus agora em Cristo Jesus e através da igreja, Ele transferiu, né? Ele transfere esse ministério glorioso do ID do Senhor Jesus para, né, de Cristo para todas as povos, essa missão aos filhos do Novo Testamento. Então, aí aparece agora a igreja do Senhor Jesus, que ali no dia de Pentecoste, cheia e revestida do Espírito Santo, porque nós temos aprendido na lição 1, e aqueles que fazem parte da grande comissão, eles só podem ter condições de fazer essa obra se adornado, preparado e capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Ele agora convida a todos a abraçar esse mesmo processo, ser revestido, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O cristão, aquele que aceita o Senhor Jesus, ele deve, após aceitar o Senhor Jesus, cumprir ali a sua fé na demonstração pública pelo batismo nas águas, né? E assim agora buscando o fortalecimento, a fé, o revestimento de poder do Espírito Santo de Deus, receber aí o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus já recebe o Espírito Santo. Agora o revestimento do seu Espírito vem através do batismo com o Espírito Santo, né? Promessa do Senhor em Atos 1:8, para que todos nós sejamos testemunhas verdadeiras, não só em Jerusalém, mas Judéia, Samaria e até os confins da terra, que é o tema da nossa revista desse trimestre, até os confins da terra, onde nós teremos as condições para continuar pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. A igreja então do Senhor, o povo de Deus hoje, a qual faz parte eu e você, porque essa promessa do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, versículo 39, diz respeito a nós, né, aos nossos filhos, a todos que estão longe, diz lá o texto, Pedro falando, e a todos quantos o Senhor chamar. O Senhor chamou a mim e o Senhor chamou a você. Então a igreja do Senhor Jesus, ela herdou essa incumbência divina da parte do Senhor para que nós levemos essa mensagem a outras pessoas. Então, sendo essa chamada uma chamada da parte do Senhor para nós participarmos com Deus, porque sem Ele nós nada podemos fazer, da evangelização no mundo, nós temos então que assumir essa posição, né? Por isso nós somos chamados, e assim para fazermos a diferença, para trazermos, como o sal traz a sede, né, aquele que se alimenta dele, possa nós também trazermos sede da palavra do Senhor às pessoas, né? Por isso que nós somos chamados para ser o sal desta terra, né? E ser também luz a este mundo, onde a luz revela aí, através da palavra, não porque tenhamos luz própria, mas a palavra em nós refletida, né, na vida daqueles que estarão ao nosso redor, sendo alcançados, levando nós a verdadeira mensagem do Evangelho, que remete ao homem o arrependimento dos pecados, a conversão dos seus maus caminhos, e esse abraçando a fé em Cristo Jesus, esta graça gloriosa. Nós teremos então aí essa missão transcultural da igreja, né, fundamentado no caráter missionário de Deus, fluindo em nós e através de nós para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então concluímos então, amados, queridos irmãos e ouvintes, espero ter contribuído aqui para o seu estudo, que esteve aqui comigo estudando, se preparando para a aula, a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia, né? Temos visto aí a partir da família ali de Abraão, Deus planejou a salvação a toda a humanidade, e a conclusão fala para nós aí na revista que Deus, ele revela o seu plano redentor fundamentado no seu excelso e glorioso amor, não a um grupo de pessoas específico, mas a todo o mundo. E é nesse amor que nós devemos estar estimulando-se e estimulados uns aos outros aí, né?
é esse amor que estimula nós como corpo, como membros do corpo de Cristo, como a igreja do Senhor, cujo Senhor Jesus Cristo é o cabeça, a nós levarmos a obra missionária muito, mas muito a sério, né? Sabendo que nós temos essa responsabilidade até o dia da volta do Senhor Jesus. Deus, ele não desistiu, né? Ele não abriu mão, ele não abre mão do pecador. E por isso ele conta conosco, pois é a vontade dele que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2,4. É desejo do Senhor que todos salvem. Espero que você tenha usufruído da parte de Deus, do Espírito Santo, que Ele tem nos dado aqui nesse momento, desse estudo maravilhoso, convidando mais uma vez a você a estar participando presencialmente dessa lição no dia 8 de outubro de 2023. E que, se Deus permitir, também poderemos estar ali presentes, né? Nós estamos aqui na Rua Leitão 68, bem aqui no centro de Jacareí, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas em todos os bairros e congregações. Existe ali uma sala específica te aguardando. Espero que esse material possa ser compartilhado por você a outras pessoas, amigos, que possam também ser alcançados por esta bênção da parte do Senhor, nesse estudo, nessa reflexão, que através deste canal nós procuramos trazer aqui essa singela contribuição para o desenvolvimento e o crescimento do povo de Deus, da família de Deus. Por isso, mais uma vez eu peço que o Senhor vos abençoe. Rogo também as suas orações a nosso favor. Esse trabalho é um trabalho árduo, um trabalho que requer renúncia, que requer aí realmente uma dedicação. E eu conto com as vossas orações a meu favor, ao favor da minha família, para continuarmos levando esta palavra de bênção, de salvação, né, para a honra e para a glória única e exclusiva de nosso Deus. Um forte abraço, que Deus abençoe você.